Bem, pessoal, então mais uma vez boa noite. Eu sou Caê Araújo, para quem não conhece, satisfação, ok? A minha cadeira nesta turma vai ser dividida em gramática, análise textual e não sei se o Jales vai oferecer redação, mas depois eu confirmo com ele para trabalhar com vocês. Só que a parte de gramática, a parte de língua portuguesa, será dividida entre mim e um outro colega de profissão, ok? Como a gramática é dividida em 4 partes, cada um vai ficar com 2 partes. Eu vou ficar com a parte da sintaxe e da semântica, e o colega de trabalho ele vai ficar com a parte de fonologia e morfologia com vocês, certo? Eu vou fazer uma introdução, um levantamento sobre a gramática para chegarmos à sintaxe e vocês entenderem que é a parte mais complexa e a mais cobrada, a mais exigida em concurso público, ok? A princípio, saibam que gramática não é aquele bichinho de 7 cabeças, ok? Muitas pessoas dizem, eu odeio português, eu odeio gramática, já estou saturado de perder concurso público por conta de língua portuguesa. Parou? Presta atenção. O segredo está no rótulo. A partir do momento que em que você rotula, você erra uma questão de língua portuguesa. Nós vamos observar que a gramática nada mais é do que uma modalidade da língua. E que modalidade seria esta? A modalidade culta, formal, padrão. Então, quando você vai escrever, quando você vai redigir, quando você se depara a uma prova de língua portuguesa no concurso público, o que é exigido é de acordo com a norma culta. São aqueles preceitos estabelecidos pela gramática. Aí o aluno rotula, ele decodifica uma regra e fica ali no rótulo. Rotulou, erra. A partir de hoje, vão trabalhar a gramática comigo, então pensa assim, eu vou analisar as possibilidades. A exemplo, ó, a palavrinha li, classificada como um pronome oblíquo. O aluno rotula, li é objeto indireto. Onde encontrar um objeto indireto, o li, né? Ele estará ou exercerá a função de objeto indireto. É assim, Cristiane? Não. Por quê? Porque o li, ele pode ser um complemento nominal, o li pode ser ainda um adjunto adnominal. Então, a partir do momento em que você rotular, você vai errar. Certo, gente? Então, sem rótulos. A gramática tradicional da língua portuguesa, como eu havia dito a vocês agora há pouco, é dividida em 4 partes. Fonologia, morfologia. Parou, presta atenção. Ó, isto aqui é a base. A morfologia é a base para muitas compreensões sintáticas. Com outro colega, certo, pessoal, absorvam mesmo, suguem mesmo o meu colega que vai trabalhar a morfologia com vocês. Vamos ter a sintaxe e vamos ter a semântica, ok? O que mais é exigido em concurso público é sintaxe. Sintaxe CESP. O SEBRASP trabalha muito com semântica também, principalmente nas questões de que vai reescrever determinada passagem do texto, enfim. Certo, gente? Fonologia, fono, sologia, estudo. Esta parte da gramática vai trabalhar toda a problemática sonora da nossa língua. Certo? Vamos encontrar a fonética ali na fonologia. Morfologia, morfo, forma. Vai trabalhar a forma ou ainda a função da palavra. Sintaxe. Vamos iniciar a sintaxe hoje. Vai trabalhar a relação entre os termos na oração. Então, nós já vamos ter uma palavrinha-chave aqui, ó, para a sintaxe, que é justamente oração. E nós vamos observar através dos truques, das dicas, dos macetes, que para encontrar uma oração, basta encontrar o quê? Um verbo. Muito bem, Pimpos.
O número de orações em um texto equivale ao número de fatos, ou seja, ao número de verbos. Se o seu texto apresentar 100 verbos, vai esse texto apresentar 100 orações. Se o seu texto apresentar um verbo, vai esse texto apresentar apenas uma oração. Só fiquem atentos às locuções verbais, viu, gente? As locuções verbais ou ainda os tempos compostos, onde cada locução verbal vai apresentar o valor de um verbo, ou seja, de apenas uma oração. E a semântica? A semântica é a parte da gramática que vai trabalhar o quê? O sentido. Parou, presta atenção. Em qualquer questão de língua portuguesa, se você encontrar essa palavrinha aqui, sentido, é o mesmo que significado. Então, esta parte aqui da gramática vai trabalhar a significação das palavras dentro de um determinado contexto. O processo de homonímia, de hiperonímia, certo? De conotação, de denotação, tudo isso será trabalhado dentro da significação vocabular. Perguntas que façam agora ou façam agora. Muito bem, aquilo que eu falei, né? Primeiro contato, ninguém tem pergunta, ninguém faz nada. Os antigos já estão saturados, né, disso. Então, palavrinha-chave para hoje, termos. Termos da oração. Nós vamos observar, pessoal, que uma oração para ser formada, ela deve apresentar no mínimo 2 termos. Por isso que classificamos esses termos como termos essenciais. Sobre a quantidade de termos, a classificação dos termos, nós vamos encontrar 3 tipos de termos, ok? Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Vamos lá? Mãos à obra. Tá aqui, o número do meu zap. Ok? Quem tiver dúvida, tá em casa estudando, respondendo a alguma questão, surgiu uma dúvida, certo? Pode mandar lá pro zap que estarei respondendo. Se não responder de imediato é porque estarei numa outra ocupação, ok? Eu só não leciono, também trabalho na área administrativa, mas estarei sempre respondendo. As meninas, por favor, mandem as dúvidas por onde, Cristiane? E-mail, né? Quando eu tiver tempo eu respondo. Brincadeirinha, viu, gatas? Se tiver rápido, pessoal, vocês, por favor, falem. Porque o primeiro contato, assim, eu preciso observar o nível da turma. Então, vamos lá. Termos essenciais, integrantes, acessórios. Certo, pessoal? São estes os 3 tipos de termos que nós vamos encontrar na sintaxe. O que nós vamos entender por termos essenciais? Foi dito a vocês agora há pouco, né? Uma oração para ser formada, ela deve apresentar no mínimo 2 termos. Vamos classificar esses termos como termos essenciais. Quais seriam esses termos essenciais? Vamos lá, Pimpos. Sujeito. Sujeito e o que? Lembra lá, tia? Sujeito e predicado. Muito bem. Predicado. Parou, presta atenção. Ô, Caê, bate-me uma curiosidade. Existe oração sem sujeito. Se existe a oração sem sujeito, por que eu vou classificar o sujeito como um termo essencial? Se existe oração sem sujeito, a oração para ser formada, ela deve apresentar um sujeito e um predicado. Parou, presta atenção. Qual foi a palavrinha-chave que eu falei para vocês, pessoal? Verbo. Todos os fatos, todos os verbos na nossa língua vão apresentar um sujeito, certo? A exceção será dada aos verbos impessoais.
impessoais. Então, vamos lá. Verbo impessoal. É um verbo que não tem pessoa, ou seja, é um verbo que não vai apresentar sujeito. Devido à particularidade que alguns verbos apresentam na nossa língua, a exemplo dos verbos que indicam fenômenos da natureza em sentido real, aí nós vamos encontrar. Isso é particularidade que alguns verbos vão apresentar na nossa língua. Então pensa assim, eu posso rotular, gente? Eu posso rotular? Não. Se rotular, você erra. Então vamos lá. Todos os verbos vão apresentar um sujeito. Opa! Exceção dada aos verbos impessoais. Na aula de hoje, nós vamos saber identificar, apontar quando um verbo é impessoal, certo? Então, encontrou um verbo impessoal, destaca lá na questão, destaca lá no texto, porque você vai saber que devido à particularidade daquele verbo, ele não vai apresentar um sujeito, ok? Então, vamos lá. Existe sim oração sem sujeito, mas nunca oração sem predicado. Oração sem predicado não existe, ok, pessoal? Então, aqui no predicado, nós já vamos encontrar a problemática do predicativo, certo? Nós vamos ver que existe o predicativo do sujeito, que existe o predicativo do objeto. Então, ficou claro porque são essenciais? Muito bem. Integrantes, vamos lá. O que vocês vão entender por termos integrantes? Isso mesmo, Cristiane. Eles completam. Eles complementam. Eles vão complementar o sentido de um verbo ou ainda vão complementar o sentido de um nome. Por isso que são classificados como termos integrantes. E o que vocês vão entender por termos integrantes? Vamos lá. OD, que eu chamo de quê, galera? Objeto direto. OI, que eu chamo de quê? Objeto indireto. CN, que eu chamo de complemento nominal. E o AP, que eu chamo de agente da passiva. Certo? Que eu chamo de agente da passiva. Aqui estão os 4 termos classificados como integrantes. Eles estarão associados a um verbo, estarão associados a um nome. Lógico que vamos encontrar as particularidades, como por exemplo, ó, objeto pleonástico, objeto pleonástico. Sobre o objeto direto, nós vamos encontrar a particularidade do objeto direto preposicionado. Ok? São particularidades, são observações que você tira do rótulo. Ok? Você não pode pensar que quando falamos em complementos verbais, só existe o objeto direto e o objeto indireto. Porque, ó, existe o objeto pleonástico, existe o objeto direto preposicionado. Lembre-se de quê? Sem rótulos. Certo, gente? E acessórios? O que você vai entender por um termo acessório? Ah, eu posso, muito bem, gata. Eu posso retirar, Cristiane. Não vai atrapalhar a estrutura linguística ou ainda sintática da minha oração. Traduzindo de forma bem vulgar, para que você possa compreender melhor, você retira que não faz falta. Quais são os termos acessórios? Vamos lá. Adjunto. Adverbial. Quer um truque? Quer uma dica? Quer um macete? Ó, adjunto adverbial é o advérbio, gente. É a locução adverbial. Aquilo que na morfologia você chama de advérbio, encontrei aqui um advérbio. Na sintaxe, troque o nome. Chame de adjunto adverbial. Vamos encontrar o adjunto adnominal. Sejam espertos, ó. Junto, adjunto tá ali, ó, junto ao nome.
certo? E vamos encontrar ainda o adjunto, ou melhor aqui, o aposto. Adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto. Estes são os nossos 3 termos acessórios. Podemos retirar da oração, não farão falta. Existe ainda um termo, Pimpos, parou prestar atenção, que é classificado como um termo isolado. Você pega o todo, certo? O panorama aqui dos termos da oração. Você já sabe que existem os termos essenciais, integrantes e acessórios. Estes termos aqui, ora estão ligados a um verbo, ora estão ligados a um nome, certo? Por exemplo, objeto direto está ligado a verbo. Só existe em função de um verbo. O objeto direto nunca vai existir em função de um nome. Sujeito. Sujeito, ele está diretamente ligado a um nome. Pode ser um nome, pode ser um pronome, certo? Ou qualquer palavra substantivada. Você vai encontrar o vocativo. O vocativo, Pimpos, é um termo, atenção, um termo isolado. Como assim um termo isolado? Ele não faz parte da estrutura sintática e linguística da minha oração. É um termo isolado. Já pego um truque, já pego uma dica. Já que é um termo isolado, olha a regra de pontuação. Quem vai isolar o vocativo? Muito bem, Cristiane. A vírgula. Quem vai isolar o vocativo é a vírgula. Nós vamos observar lá na pontuação que devemos empregar vírgula para isolar o vocativo. Ô, Caê, dá para você refrescar aí a minha memória, o que seria o vocativo? É aquele chamado. É aquela invocação que você encontra na oração. Deus, ó Deus, onde estás que não me ouve? Estou invocando, estou chamando quem, gente? Muito bem, Deus. Deus é o vocativo. Menino, sai do sofá. Não olhe não, gato, porque não tem sofá não, aí é cadeira. Certo? Então, menino, saia do sofá. Com quem eu converso? Com quem eu falo? Quem eu invoco? Menino. Então, menino é um vocativo. É um termo isolado. Ok, gente? O vocativo, ele pode vir no início, ele pode vir no meio, ele pode vir no fim da oração. Independente do lugar onde você encontre um vocativo, você já sabe, ele é o quê? Um termo isolado. E quem isola? A vírgula. Saia, menino, do sofá. Quem é o vocativo? Menino. Saia do sofá, menino. Quem é o vocativo? Menino. Pode aparecer o vocativo no início, no meio ou no fim da oração. O que você deve saber sobre o vocativo para concurso público é identificá-lo, claro, né? Você já sabe que é o chamado, que é a invocação e principalmente para algumas bancas a questão da pontuação. A vírgula foi empregada na linha 25 para isolar um vocativo, ou a vírgula foi empregada em função do vocativo. As bancas atualmente estão trabalhando nessa linha. Não basta o aluno saber se o texto está pontuado corretamente ou não. Ele deve saber o porquê de a vírgula ter sido empregada. Então, fiquem atentos aí, ok, Pimpos? A vírgula, em uma de suas regras, será empregada para isolar um vocativo. Perguntas que façam agora ou façam agora. O senhor poderia exemplificar essa frase aí? Está de sofá menino, a vírgula é antes do menino, né? Vamos lá. O senhor poderia, primeiro pode chamar você, viu? O senhor é questão de cultura. Então pode chamar você mesmo. Você poderia exemplificar a questão da vírgula no exemplo dito através do menino? Vamos lá. Menino.
saia do sofá. Saia do sofá, menino. Saia, menino, do sofá. Certo? Então, nós vamos encontrar aqui 3 construções. Em cada uma dessas construções, nós vamos encontrar um vocativo. Olha, gente, isso é para humilhar o cara aprovado na PM na Bahia, o cara aprovado na PM agora aqui em Alagoas, parabéns, certo, gato? Mas, olha aí, continuando, né, estudando, parabéns, viu, gato? Então, vamos lá. Nestas 3 construções aqui, vocês vão observar que existe um vocativo. Menino, saia do sofá. Quem eu invoco? Menino. Quando eu falo que é um termo isolado, quem vai isolar? A vírgula. Então, ó, a vírgula foi empregada para isolar o vocativo. Leia sem o menino, saia do sofá. Fez falta? Não. Saia do sofá, menino. Menino está sendo invocado. É o meu vocativo. Isolo. Saia, menino, do sofá. Menino é o meu vocativo. É um termo isolado. Ó, vou isolar. Isolei. Certo? É até uma boa dica para vocês. Parou, prestar atenção. Vejam que eu coloquei aqui menino entre vírgulas. Eu estou colocando as vírgulas aqui em função do vocativo. Mas, para você saber se as vírgulas estão corretas, leia sem aquilo que está entre as vírgulas. Se for possível, as vírgulas estão corretas. Leia sem isso que está entre as vírgulas. Saia do sofá. Foi possível? Foi. As vírgulas estão corretas. Já é uma dica, já é um truque que você pega aí, certo? Para uma questão de pontuação no emprego da vírgula. Encontrou algo entre vírgulas, pode ser de pequena, certo, ou de grande extensão. Se for possível ler sem aquilo que está entre as vírgulas, é porque as vírgulas foram empregadas de forma correta, ok? Pega essa dica aí. Mas, neste caso, eu estou empregando as vírgulas para o quê, pessoal? Para isolar o vocativo, porque existem outras regras, ok? A oração subordinada adjetiva explicativa, por exemplo, ela vem entre vírgulas. Mas eu consigo ler sem a oração subordinada adjetiva explicativa? Consigo. A vírgula ela só não foi empregada nesta mesma regra aqui. Ok? Então, se a questão pede a pontuação correta, você já tem esse truque. Agora, se a questão justifica a pontuação, você vai ter que dar atenção à regra. Ok? Perguntas que façam agora ou façam agora. Muito bem, parou. Vamos lá. Iniciando aqui, pessoal, ó, a classificação de cada um destes termos para chegarmos às questões. Vamos lá, vamos iniciar através do sujeito. Pergunta-se: quantos sujeitos nós vamos encontrar na nossa gramática, na tradicional da língua portuguesa? Quantos? Quantos? Vai lá, pessoal. Olha o feedback. Vai. Quantos? Isso mesmo. Quem dá mais? Quem dá menos? Oi? Isso. Quantos? 6. Ó, já encontrei 6. Quem dá mais? Quem dá menos? Isso mesmo. Apenas 2. Apenas 2. Vamos lá. Gente, posso rotular? Não. Então parou. Ó. Primeiro assunto da noite. Sujeito. Como é que você vai trabalhar? Sujeito é o termo que pratica ou sofre a ação ou um estado dentro de uma oração. Não se prendam a conceitos. As bancas não vão trabalhar o conceito de um sujeito numa prova.
A banca vai trabalhar a classificação do sujeito, a identificação. Se for Sebrasp, o Sebrasp fala o referente do verbo grifado na linha 15. Pediu o referente do verbo, está pedindo o sujeito do verbo. Certo? Daqui a pouquinho eu dou o truque para vocês das duas perguntinhas, não é não, Cristiane? Ao encontrar um fato, eu posso fazer quantas perguntas? Uma pergunta? Uma pergunta? Depois a Cristiane está lembrada, muito bem. Então vamos lá. Sujeito, quantos são? 2. Determinado ou indeterminado. O que acontece aqui é que muitos alunos já confundem, ó, já começam a fazer ali a salada. Sujeito indeterminado existe. Aí alguns alunos já confundem o sujeito indeterminado com a oração sem sujeito, sujeito inexistente. Não. Existem apenas 2 sujeitos. O determinado, aquele que você faz a pergunta antes do verbo e o verbo aponta, o verbo mostra. E o indeterminado, ele existe, você só não consegue apontar com precisão, ok? Então vejamos aqui. Agora sim, este sujeito determinado, ele pode ser simples. Agora vem aquela classificação que aprendemos lá com a tia. Sujeito determinado pode ser simples, pode ser composto. Parou, prestar atenção. Alguns gramáticos não classificam o terceiro sujeito como um sujeito determinado. Deixam-o de fora, mas para todos os efeitos, para concurso público, ele existe sim. Ouviu, gente? Que nós chamamos de oculto. Agora, obviamente, né, as bancas não vão trabalhar com esta nomenclatura. Então, parou, prestem atenção. Fiquem atentos. Este sujeito oculto, ele pode aparecer na sua prova com o nome de elíptico ou implícito ou ainda desinencial. Cuidado com estas nomenclaturas aqui. O referente do verbo grifado na linha 15 é elíptico. Opa! Trata-se do sujeito oculto. O referente do verbo grifado na linha 12 é implícito. Trata-se do sujeito oculto. Então, falou em sujeito elíptico, implícito, desinencial. Você já sabe, é o sujeito oculto. Ele existe. Ele está escondido. Você consegue identificar através da desinência do verbo. Por isso que é chamado de desinencial. Estamos preocupados. Vamos lá, ó. Fato de estar. Fazendo a pergunta aqui antes do verbo, quem está preocupado, você vai observar que será possível empregar aqui o nós. Nós estamos. Só que este nós está o quê? Subtendido, está oculto, está implícito. Temos aqui um exemplo de um sujeito oculto, elíptico, implícito, desinencial. Esta parte aqui do sujeito determinado é a parte mamão com açúcar e mel por cima. É a parte mamão com açúcar e mel por cima. É só fazer a pergunta antes do verbo, ok? Sujeito simples apresenta apenas um núcleo. Sujeito composto, mais
de um núcleo. Agora toma nota aí. Parou, presta atenção. Nós já sabemos que o sujeito simples é aquele que vai apresentar apenas um núcleo. Nós já sabemos que o sujeito composto é aquele que vai apresentar mais de um núcleo. Agora toma nota aí. O núcleo do sujeito sempre será. Ô, Caê, você disse que não pode rotular, né? E por que esse sempre? Gente, aqui é regra. Ok? O núcleo do sujeito sempre será um substantivo, um pronome ou ainda uma palavra substantivada. Uma palavra substantivada. Caê, fala minha língua, por favor, gente. É o seguinte, ó. Quando eu falo para vocês assim, uma palavra substantivada, é uma palavra que não é classificada como um substantivo, mas está na função de substantivo. Tudo na sua vida é substantivo. Você é substantivo, você bebe substantivo, você come substantivo, você olha substantivo. Tudo é substantivo. Nós podemos substantivar qualquer palavra na nossa língua. Basta usar um artigo ou qualquer outro determinante. O amar faz bem. O amar faz bem. Vejam que nesta construção, se fôssemos fazer uma análise morfológica, o que seria análise morfológica? Classificar a palavra de acordo com a sua função na morfologia. Teríamos um artigo, teríamos amar. Amar é verbo. Teríamos um verbo, faz é o fato de fazer. Teríamos outro verbo e teríamos bem, que aqui é o quê? Um advérbio. É aquele contrário do mal com L. Certo? Então, bem, contrário de mal com L é advérbio. Então, ó, nós observamos que amar aqui na classificação morfológica foi um verbo. Só que aqui parou. Ele não forma oração. Por que ele não forma oração? Ele está, ó, substantivado. Ele não está na função verbo de formar, de constituir uma oração. Ele está na função de um substantivo. Ele está determinado por um artigo. Tanto que o fato aqui é o fato de fazer. Você perguntando ali antes do fato de fazer, ó. O que faz bem? O que faz bem? O fato vai responder. O amar. Então temos aqui, ó, o nosso sujeito. O amar é o nosso sujeito. Núcleo do sujeito. Amar. Palavra substantivada. Ok? Está aqui substantivada. Então fiquem atentos aí. O núcleo do sujeito sempre será um substantivo, um pronome ou ainda uma palavra substantivada. Você já pode até pegar um truque, viu, gente? Aqui, ó, uma dica, um macete. Vamos ver se Cristiane vai lembrar. Isto aqui na morfologia é um artigo. É um artigo, ó. Artigo, verbo, verbo, advérbio. Isto aqui é um artigo. O artigo eu chamo de quê na sintaxe, Cristiane? Muito bem. Adjunto adnominal, certo? Adjunto adnominal. Então você já pode pegar esse truque aí. Você encontrou um artigo, você sabe que artigo é classificação morfológica.
pega esse artigo e joga na sintaxe. Na sintaxe, você classifica o artigo como adjunto adnominal. Você só não pode dizer que o adjunto adnominal só é representado por artigo. Não. Ele pode ser representado por pronome adjetivo, ele pode ser representado por numeral, ele pode ser representado por adjetivo, que vamos trabalhar o adjunto adnominal detalhadamente, ok? Mas pega aí o truque. Pimpos. Sobre o sujeito determinado, que pode ser simples, composto ou oculto. Oculto pode ser chamado de elíptico, implícito, desinencial. Perguntas que façam agora ou façam agora. Oi, gata. Ok. Agora, ó, o babado vai começar a ficar forte aqui. Nessa ideia de indeterminação do sujeito, né? Como você vai fazer para encontrar um sujeito indeterminado? Como você vai identificar um sujeito indeterminado? O babado começa a ficar forte aqui, certo? Primeiro, para que o sujeito seja indeterminado, nós vamos precisar de duas regrinhas. Ok? Verbo na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural. Ou ainda, verbo na terceira pessoa mais, olha o danadinho aqui, ó, mais o danadinho do si. Então, como eu havia dito a vocês, o babado começa a ficar forte aqui, certo? Então, vamos detalhar isto aqui.